Olá, aluno, tudo bem? Tudo tranquilo com você? Professor Wagner, você está aqui no Exatas Agora Vai. E a gente vai ajudar você a montar o seu plano de estudo e a se preparar para a sua prova. Hoje a gente vai falar para você um pouquinho sobre progressão aritmética. É importante, progressão aritmética é um tema que sempre aparece nas provas, no concurso público, em vestibulares, em tudo. Então é importante que você saiba lidar com os principais conceitos de progressão aritmética. Essa aula será dividida em duas partes. Essa aula de agora a gente vai falar um pouco do conceito, das teorias e das equações relacionadas, trabalhando com alguns exemplos. Na aula seguinte, a gente vai trabalhar uma série de exercícios para trazer para você muito mais base na hora de se preparar para essa prova. Tranquilo? Esse é o Exatas Agora Vai, ajudando você a chegar mais longe. Se você puder, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, para que a gente possa levar conhecimento a muito mais pessoas, beleza? Então vamos para a nossa aula de hoje, gente, que é importantíssima para você. Estamos aqui na nossa lousa, tá? E vamos trabalhar aí contigo esses conceitos relacionados, então, a esse assunto que é a progressão aritmética. Gente, progressão aritmética, também conhecida como PA, ela trabalha uma sequência numérica. Então, o que a gente está trabalhando aqui com você são sequências numéricas, tá? E essas sequências, elas permitem a gente analisar algumas características. Dentro dessas características, essas sequências numéricas elas não podem ser qualquer sequência. Ela tem uma característica específica na sua estrutura de montagem. E é isso que a gente vai analisar com você. Essas sequências numéricas elas obedecem às seguintes relações. Primeiro, são sequências numéricas que podem ser crescentes ou decrescentes, mas vão obedecer sempre à mesma relação. Então, eu vou fazer aqui uma sequência de exemplo para você, para a gente tentar entender como que funciona. Essa sequência aqui ela seria infinita, mas olha só que interessante, gente. Toda progressão aritmética ela vai ser dividida em alguns agrupamentos de números. A esses agrupamentos a gente chama de termos. Então, a gente tem aqui o A1, que é o primeiro termo, o A2, que é o segundo termo, o A3, que é o terceiro termo, esse aqui seria o A4 e esse aqui seria o A5. Então, cada um desses caras aqui, esses AN, são chamados de termos da PA. Isso é importante, tá? Termos são os elementos da PA. E uma progressão aritmética, ela vai ser aquela em que, quando você fizer a subtração de um termo superior por um termo inferior, tem que dar sempre o mesmo resultado. E esse resultado a gente vai chamar de razão da PA, certo? Então é importante que ela siga exatamente essa regra. Então, por exemplo, se eu fizer aqui 5 menos 2, esse cara deu 3. E se eu tivesse feito 8 menos 5, daria quanto? 3. Se eu fizesse 11 menos 8, dá 3. 14 menos 11 dá quanto? Dá 3. Ou seja, a progressão aritmética, ela dá para você sempre a mesma razão. Essa razão é constante, certo? Lembrando, eu estou trabalhando com você com um exemplo aqui. A gente tem inúmeras progressões aritméticas com razões completamente diferentes. Então, você vai ter que analisar cada uma delas, tá? Mas qual que é a principal característica, qual que é a nossa principal ideia quando a gente estuda progressão aritmética, gente? Quando a gente vai estudar progressão aritmética, a nossa principal ideia é pegar essa progressão aqui e tentar, a partir dela, calcular contigo um termo lá para frente. E como que a gente faz isso? A gente tem uma formulinha que a gente chama de fórmula da progressão aritmética, que é o seguinte. Calma aí, que eu risquei a lousa. Vamos lá. A fórmula seria o seguinte, gente. A n, ou seja, o termo que eu quero localizar, é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Tá, vamos entender o que é isso daqui, gente. A n é o termo que eu quero analisar, ok? A gente chama de termo desconhecido. Eu quero encontrar um termo lá na frente, então termo desconhecido.
Para achar esse termo desconhecido, a gente vai utilizar algumas características. Eu preciso conhecer o primeiro termo. Além de conhecer o primeiro termo, eu preciso conhecer também o número de termos envolvidos. Então, N é igual ao número de termos envolvidos, tá? E claro, você acabou de verificar aí que você tem um elemento aqui chamado razão. Então, se a gente conhecer cada um desses elementos dentro de uma progressão, a gente consegue analisar todo mundo em relação a esse sistema, certo? Então, olha só que interessante, pessoal. Eu tenho número de termos, eu tenho razão, eu tenho o termo desconhecido que eu quero analisar. E conhecendo o primeiro termo, a gente consegue fazer uma demonstração como esta, tá? Vamos tentar, então, né? A minha ideia contigo é a gente tentar localizar aí, fazer um exemplo para a gente localizar, ok? Então, vamos pegar aqui um exemplo qualquer. Neste exemplo, eu tenho aqui para você a sequência. Vou pegar aquele mesmo elemento que a gente tinha há pouco, tá? Então, começa com 3, 5, 8. Opa, aqui já não seria mais uma progressão, porque 3, 5, eu teria que colocar aqui 7, porque tem que ter a mesma razão. 7, 9 e assim sucessivamente. Gente, eu tenho aqui o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto termo. Eu queria saber de vocês quem que é o 10º termo, quem que é o A10 dessa sequência. Mas eu não quero ficar passando por todos os termos. Então, como que eu posso fazer? Para descobrir o 10º termo, eu preciso conhecer o primeiro termo, e o primeiro termo a gente tem, tá aqui, mais n-1, eu vou falar porque esse n-1, vezes a razão. Vamos lá. Para conhecer o 10º termo dessa progressão aritmética, a gente vai fazer o seguinte. Eu quero o 10º termo. Então, eu vou colocar o primeiro que a gente tem aqui. O primeiro termo que a gente tem é o 3. Então, beleza. Vou pôr aqui 3. Mas, como eu já coloquei o primeiro, quantos que eu vou adicionar para chegar no 10º? Mais 9. Então, por isso que a gente faz n menos 1. A gente pega o total de termos que a gente quer e tira esse primeiro que a gente já colocou. Então, vai ser 9 vezes a razão. E a nossa razão aqui é 2. Por que 2? Porque olha só a diferença de um número para o outro aqui. Não dá sempre 2? É isso aí. Então, o nosso A10 é quanto? Numa equação como essa, multiplicação é sempre primeiro. Então, a gente faz 9 vezes 2 dá 18. Então, isso aqui vai ficar 3 mais 18, isso vai dar 21. Então, eu consigo achar um termo qualquer lá na frente, quando a gente está estudando esse tipo de modelo. Beleza? Então, pessoal, se você observar, não é difícil, é simples para você calcular um termo qualquer de uma progressão aritmética, né? É só você analisar termo a termo, verificar a sequência e aí aplicar as formulinhas de progressão aritmética, tá? Mas muitas provas, muitos exercícios, eles falam para a gente de um elemento chamado termo médio de uma progressão aritmética. E como que a gente calcula essa ideia de termo médio da progressão aritmética, gente? Então vamos lá. Para a gente calcular esse termo médio, o que, que é primeiro, né? Eu tenho uma sequência e tem alguns elementos no centro dessa sequência que eu não conheço. E aí eu quero descobrir quem seriam estes elementos no meio dessa sequência. Vamos verificar se a gente consegue analisar. Então, o nosso tópico agora é chamado de termo médio, tá? O elemento do meio. E toda vez que você tiver qualquer valores, então você tem A, B e C, isso aqui é uma progressão aritmética. Esse A, B e C seriam números. O termo médio é esse cara aqui, é o cara do meio. E sabe o que me dizem? Que o cara do meio numa progressão aritmética é a média dos outros dois termos laterais. Então, se eu pegar termos laterais que sejam equidistantes nesse tipo de sistema, a gente vai ter aí o cálculo do termo médio facinho nesse modelo, tá? É exatamente essa característica que a gente vai levar. Então, vamos supor, vou fazer um exemplo aqui com você, que a gente falou que ia trabalhar sempre por exemplos. Vou fazer aqui, ó, eu tenho o número 10, o número x, o número y, um número z e o último número.
Gente, quem são esses 3 elementos? Nossa, professor, mas aí você dificultou, porque como que eu vou fazer? Pensa no seguinte, o primeiro cara aqui que eu tenho é 10, o último cara é 26. Quem está no meio disso daqui, gente, é o y. Então, a gente vai analisar esses 3 caras primeiro. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó, y é igual a 10 mais 26 dividido por 2. Ah, você está brincando, professor, é só isso? É só isso, cara. Você vai fazer assim, ó, 36 dividido por 2, isso aqui dá 18. Então, a gente sabe que o termo aqui do meio é o número 18. Então, eu já vou apagar ele aqui para você. Vamos apagar, professor, apaga. E vamos colocar aqui no lugar 18. A gente acabou de encontrar o primeiro elemento desse grupo. Agora, a gente pode fazer essa sequência aqui, gente, ó. Quem é o cara do meio? Então, para a gente descobrir x, a gente vai fazer 18 mais 10 dividido por 2. Isso aqui vai dar 28 dividido por 2. E 28 dividido por 2, sabe quanto que dá? 14, cara. Então, a gente troca esse cara aqui e descobre o valor dele. O valor dele é 14. E aí, feito já essa sequência, a gente já sabe ó, que 10 para cá, 14. Aumentou 4. Para cá, 18. Aumentou 4. Então, para cá vai ter que aumentar 4. Então, nem preciso fazer mais nada. Eu já sei que esse cara aqui é 18 mais 4. E 18 mais 4 dá 22. Então, a gente consegue localizar aí o elemento, né, a sequência toda, a partir dos conceitos de termo médio. Tá? E para finalizar, gente, eu vou falar para você um pouquinho sobre as características aí de soma de PA, soma de elementos de uma PA, soma dos termos. E aí é muito tranquilo também, tá? Por quê? Porque para a gente somar termos de uma PA, a gente precisa conhecer basicamente os termos extremos. Porque toda soma vai ser representada pelos termos extremos. Então, eu vou fazer uma sequenciazinha aqui básica. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 e 17. Pronto. Gente, dá uma olhada no seguinte. Se eu somar 17 com 3, dá quanto? Dá 20, né? Então, vou marcar aqui, 20. Pessoal, se eu somar agora o 15 com o 5, dá quanto, gente? Dá 20. Caraca, mano. E se eu somar aqui agora, fazer aqui mais uma soma, se eu somar aqui agora o 13 com 7, dá quanto, gente? Puta, meu, dá 20, cara. Isso. Vamos fazer a última soma, então. Quanto que é 11 mais 9? 20. Você percebe, então, que a soma dos extremos vai dar sempre o mesmo resultado? Então, se a gente pegasse aqui e olhasse quantos pares a gente teria conseguido formar aqui, a gente ia verificar que a gente conseguiu formar 4 pares de números. Então, para eu fazer essa soma de n termos, fazer a soma dos termos, o que eu fiz? Eu peguei os termos e separei eles em pares. Como que eu separo os termos em pares? Eu tenho n termos. Eu vou pegar o total de termos e vou dividir por 2. Aí eu separo eles em pares, certo? E aí, para esses termos, eu vou pegar o primeiro e o último e somá-los. E multiplico pelo número de pares que eu tenho. Então, se eu pegasse aqui, nesse jeito que eu estou falando para você, o primeiro e o último seria 17 mais 3. Então, o primeiro e o último seria 20. E vou somar vou multiplicar, pelo número de termos que a gente tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e dividir por 2. Por quê? Porque eu vou agrupar eles em pares. Vou multiplicar por 4. 4 vezes 20, sabe quanto que dá? 80. Então, a gente consegue fazer o cálculo aí desse tipo de sistema. Então, de acordo com a matemática, a soma de n termos de uma PA é A1 mais a n, que é o primeiro, mais o último, vezes o número de termos dividido por 2. Essa é a fórmula da soma de uma PA, que é o que a gente acabou de fazer ali, certo? Então, gente, dá para fazer muito problema, resolver muito exercício relacionado à progressão aritmética utilizando
esses conceitos iniciais, essas ideias, essas práticas que a gente está trazendo aqui para você. Se você curtiu essas ideias, isso facilitou a sua compreensão, a gente merece um like. Claro, se inscreva no canal e ative o sininho. A gente tem aulas de matemática, de física e de química aqui para ajudar você a mandar super bem nas suas provas. Então, acompanhe os nossos vídeos, acompanhe as nossas aulas e deixe aqui nos comentários qual o assunto, qual o tópico, o que você quer que a gente discuta aqui com você. A gente vai trazer em primeira mão uma aula específica para você. Um grande abraço, galera. Vou ficando por aqui. Em breve, novas aulas aqui do Exatas Agora Vai para você, ajudando você a chegar mais longe. Grande abraço, galera. Até a próxima aula. Valeu e tchau!